O Homem-Aranha, com certeza, é o herói mais importante e popular que a Marvel tem. E por ser o queridinho da editora, o herói recebe muitas HQs. E boa parte do tempo são HQs maravilhosas, que nos fazem refletir sobre o fardo de crescer, enquanto que ele tenta ser o melhor herói possível para Nova York. Contudo, assim como todos os outros super-heróis, o Homem-Aranha, de vez em quando, tem algumas HQs extremamente polêmicas. Seja nos anos 90 com a saga dos clones, nos anos 2000 com a saga do Um Dia Mais, ou nos anos 2010 com a história Um Momento no Tempo. E praticamente em todos esses casos que aconteceram no passado, a polêmica sempre foi a mesma: o cânone do Homem-Aranha. E principalmente como que a Marvel desenvolveu a história do Peter Parker ao longo dos anos. Os fãs reclamam há décadas de que o Peter Parker não consegue evoluir como personagem, pois, editorialmente, sempre surge um evento que faz o Peter cometer algum tipo de erro que retrocede a sua vida. Alguns chamam isso de maldição Peter Parker, na qual impossibilita do herói ter uma vida feliz. É bem verdade que o personagem já teve sim os seus grandes momentos de felicidade, mas parece realmente que existe algo dentro da Marvel que faz com que esses momentos sejam curtos e os momentos de tristeza muito longos. Então, ao longo da história do Homem-Aranha, é comum ter esse tipo de polêmica que divide os fãs. Alguns acabam gostando, outros não gostam tanto, só que também fazia um certo tempo que a gente não tinha uma saga do Homem-Aranha que dividisse tantos fãs. E isso aconteceu recentemente na nova fase do Espetacular Homem-Aranha. Essa nova HQ do Espetacular Homem-Aranha é escrita pelo Zeb Wells, que no início da run prometeu tudo, um monte de segredo, uma saga que iria revolucionar a história do Homem-Aranha, e no final entregou uma das mortes mais odiadas da história da Marvel. Essa morte, que foi da personagem Miss Marvel, conseguiu revoltar não só os fãs do Homem-Aranha, mas praticamente todos os fandomes envolvendo Marvel. E eu decidi ir atrás dessa saga. Quis ler tudo que foi publicado na HQ até esse momento, para entender se esse hate é um pouco exagerado ou se de fato a história é ruim nesse nível. Eu poderia até dizer que esse é o vídeo do auge e da queda do Homem-Aranha do Zeb Wells, mas a verdade é que nunca teve auge, foi queda, queda e abismo. Então nesse vídeo eu vou explicar tudo o que acontece nessa saga do Zeb Wells e explicar ponto a ponto do que não deu certo. Muito bem, vamos lá! Parte 1, Grandes Mistérios. Tudo começa no estado da Pensilvânia. Vemos uma grande cratera onde alguma coisa explodiu ali, e no meio dela está o Homem-Aranha Peter Parker lamentando algo que aconteceu. Esse é o grande mistério dessa saga do Zeb Wells. Toda essa run, quando ela começou na edição número 1, se vendeu desse jeito. O que o Homem-Aranha fez que aconteceu essa cratera aí? Porque essa cratera é culpa do Homem-Aranha, e vocês vão ver que ao longo da história dessas 25 edições, todo mundo culpa o Peter Parker por alguma coisa. Sem explicar nada que aconteceu na cratera, a história corta para 6 meses depois. E o Peter Parker tá agindo diferente. Ele tá completamente isolado. A tia May, preocupada com ele, tenta conversar, mas o Parker despista dizendo que tá tudo bem. E a verdade é que não tá. Ele não tá falando com seu amigo Randy, e ele também tenta ligar para Mary Jane, mas a mesma nunca atende suas ligações. Como algumas pessoas percebem que o Peter tá agindo diferente, o Peter tenta fazer coisas que ele normalmente faria, como, por exemplo, ajudar o seu amigo Randy, que pede o apoio do Peter para um encontro. Contudo, quando o Peter sai do seu apartamento, ele se depara com o Johnny, do Quarteto Fantástico. E o Johnny, a gente sabe, né, que historicamente sempre foi um dos grandes amigos do Peter Parker. E isso vai desde as primeiras aparições do Homem-Aranha. E aqui o Johnny, ele tá muito mais agressivo com o Peter, especialmente com algo que o Homem-Aranha fez com o Quarteto Fantástico. Mas, de novo, a HQ não diz o que aconteceu. Ela usa aquele artifício de roteiro que é não revelar, jogar toda a culpa em cima do personagem pra gente sentir que ele tá tenso com o que aconteceu, que ele se sente culpado com o que aconteceu, e isso vai criando um build-up pro mistério que eles querem fazer. O Johnny joga na cara do Peter que ele é culpado e claramente se mostra preocupado com seu amigo. Mas, novamente, o Peter ignora. O Peter tá naquele momento que ele não quer conversar sobre as coisas que aconteceram no passado. Ele tá tentando focar no presente, e o presente agora é ajudar o seu amigo Randy.
E por isso meio que ele ignora o Johnny e vai até o Randy. E assim, ó, esse personagem, Randy, nessa primeira parte da run, ele vai ser bem importante, porque o Randy, ele tá namorando a filha de um mafioso, que é o Lápide. E esse encontro que ele vai ter de noite é justamente para conversar com o Lápide, para dizer que ele vai pedir a filha do Lápide em casamento. Só que assim, ó, o Lápide, nesse jantar, ele se dá super bem com o Randy. Inclusive, admira a coragem do Randy por pedir a filha dele em casamento num contexto como esse. O Homem-Aranha, que tá de longe acompanhando tudo, percebe que nada de errado vai acontecer nessa janta. E com isso, a sua atenção muda para uma outra mafiosa que está ali, a Coelha Branca. O Peter vai atrás dela e temos toda uma perseguição aqui, seguida de uma luta do Homem-Aranha com o vilão Escavador. O herói consegue deter alguns mafiosos e até salvar a vida de um deles de uma explosão certa. Mas o problema é que o Escavador foge. Quando Peter retorna para casa todo quebrado, ele tenta novamente ligar para Mary Jane. E dessa vez ela atende, só que ela pede pro Peter não ligar mais. E desliga na cara dele. Bem, cortamos pro Harlem na mansão do Lápide, na qual acaba explodindo, junto com o Lápide dentro. O vilão, claro que sobrevive à explosão, mas isso inicia uma guerra da gangue do Lápide com a gangue do Rosa. Com essa guerra de gangues para acontecer, o Lápide decide ir atrás do Homem-Aranha, pois tudo isso começou por causa de um acordo envolvendo o Miranha. O Lápide, surpreendentemente, aparece para conversar com o Peter Parker e chama ele para dentro do seu carro em tom de ameaça. Mas calma, o Lápide não sabe que o Peter é o Homem-Aranha. Ele apenas quer passar uma mensagem pro Peter, porque o Peter conhece o Homem-Aranha por ter tirado as fotos lá no Clarim Diário. O mafioso achou que essa seria uma boa maneira de passar o recado pro Homem-Aranha. E quando o Peter Parker fica sabendo que pode acontecer uma espécie de guerra de gangues, ele fica animado com isso. Mas depois dessa conversa despretensiosa, a gente tem uma das grandes revelações dessa saga. E olha, meus amigos, que revelação. A gente vê a Mary Jane em seu apartamento e se encontrando com um cara chamado Paul, o que é para ser o namorado dela. Mas não é só isso. A Mary Jane tem 2 filhos com esse Paul, e essas crianças não são bebês, já têm uma certa idade. E aqui a gente tem um dos outros motivos que contribuiu com o hate em cima dessa run, que é a Mary Jane com outro cara que, tipo, não era nem conhecido, é um novo personagem, e ele já tem 2 filhos. E na teoria são 2 filhos que nem deveriam existir. Como é que a Mary Jane tem 2 filhos se nem passou tempo suficiente para eles terem mais de 1 ano? De novo, esse é um dos mistérios que essa run vai tentar se ancorar para vender. Eu até entendo o que o escritor queria fazer. Ele queria levantar alguma coisa polêmica, e nada mais polêmico do que colocar um novo namorado para Mary Jane e o Peter ficar, né, de fora observando tudo. Intencionalmente, isso foi escrito para ser polêmico desde o início. E de fato é. Até poderia ser uma ideia boa se o payoff, né, essa construção envolvendo o mistério lá na frente, acabasse compensando. Mas bem, spoilers, não compensa. Na edição seguinte, o Norman aparece no apartamento do Peter para oferecer um emprego. E bem, não é exatamente um emprego, e sim uma troca de favores. E isso envolve o Peter cuidar dos netos do Osborn. Depois de cuidar das crianças, tá na hora do Homem-Aranha. E ele segue uma dica da Coelha Branca até as docas e consegue uma informação sobre o paradeiro do Lápide. Contudo, era uma armadilha e o Aranha cai direitinho nela. Quando o Peter chega no local onde supostamente o Lápide está, o vilão já promoveu parte do seu plano de atacar o outro grupo da máfia. E agora ele luta com o Homem-Aranha nesse furgão à prova de fugas. E a luta entre os dois é intensa. E no final, o herói é levado para esse armazém. E bem, aqui eu preciso falar de um outro ponto que foi bem desgastante para a HQ. Porque todo aquele mistério que eles colocaram nas primeiras edições, a cratéria lá da Pensilvânia, a Mary Jane, o negócio do Paul e o negócio do Quarteto Fantástico, todos esses pontos narrativos, eles não vão ser imediatamente abordados pela história. Na verdade, a gente tem essa mini saga envolvendo o Lápide e um ou outro ponto no meio dessa saga vai abordar um diálogo que fala um pouquinho sobre o que aconteceu. Ou seja, eles vão segurar o mistério por muitas edições. Mas não são por poucas edições, são por muitas edições. Por exemplo, tem essa cena que o Paul passa no apartamento do Peter e conversa com uma pessoa que está cobrando uma dívida de saúde do Parker. O Paul se prontifica a pagá-la para deixar o Parker
mais de boas. E isso daqui é um diálogo que acontece com o Paul. Se não tivesse esse diálogo do Paul, ele ia ficar várias edições sem aparecer. E assim, ó, convenhamos, né? Quem é que paga uma dívida de hospital do ex da sua namorada? Caraca, gente, o Paul vai pro céu, é o santo divino na Terra, né? Bem, voltando para a história do Lápide, o Peter é torturado pelo vilão. Tem aqui todo um discurso do Lápide que quer ensinar o Homem-Aranha como o mundo é difícil e que ele teve uma infância difícil. É nisso que ele revela que o seu plano envolve fazer com que seus capangas se vistam como os mafiosos da outra gangue, o que iria jogar a culpa neles e levar os heróis de Nova York para capturar esses caras da gangue. O Lápide deixa o Homem-Aranha para morrer ali por um dos capangas, mas um dos capangas que estavam ali era um dos capangas que o Peter ajudou na primeira edição dessa saga. E assim meio que ele retribui o favor, salva o Peter e liberta ele. E com o Homem-Aranha finalmente livre, ele precisa impedir o plano do Lápide de uma vez por todas. O Peter fica sabendo que o Lápide sequestrou o pai do Randy, que, só lembrando, né, o Randy é aquele amigo do Peter que estava namorando a filha do Lápide. O problema é que primeiro o Peter precisa focar nessa gangue do Rosa Falsa, né, que na verdade são os capangas do Lápide, que o vilão queria usar para incriminar a outra gangue. Assim, o Peter invade esse prédio onde eles estão e consegue deter todos eles. Só que é aí que vem uma virada na história, pois o Peter descobre que eles de fato são a gangue verdadeira e não capangas do Lápide. Acontece que o Peter foi enganado de novo pelo Lápide. O Lápide fez esse plano falso de que ele iria fazer com que seus capangas fossem capangas do Rosa, pro Homem-Aranha ir atrás deles e derrotar porque ele iria querer impedir. O problema é que daí agora ficou parecendo que o Homem-Aranha tá trabalhando pro Lápide, já que ele deliberadamente invadiu a base lá dos caras do Rosa e conseguiu prender todos eles. E uma outra virada é que o pai do Randy não foi sequestrado. Na verdade, ele só estava jantando com o Lápide, comemorando o casamento dos filhos. Ou seja, na primeira saga dos Zeb Wells, acho que o Homem-Aranha já foi enganado umas 4 vezes pelo Lápide. E claro que quando a história estava saindo, isso acabou irritando muito os fãs, né, do jeito que o Peter era escrito. Porque ele estava muito ingênuo na história para um personagem que tinha uma certa experiência já, né? Não estamos falando do Peter Parker que tá no colégio, estamos falando do Peter Parker, né, adulto. Então não foi só a questão do Paul e da Mary Jane que incomodou os fãs. A própria escrita da história também incomodou. Irritado com tudo o que aconteceu, o Homem-Aranha pensa em um plano para sair por cima. Mas quando ele chega em casa para descansar, ele se encontra com a Felícia, a Gata Negra. Ela diz que está preocupada com o Parker. E aqui a gente tem um momento parecido com aquele do Johnny da primeira edição. O Peter claramente está incomodado com o que está acontecendo, mas nada é revelado. Contudo, essa primeira aparição da Felícia é importante porque no futuro eles vão buscar, né, aquele relacionamento do Homem-Aranha com a Gata Negra. No dia seguinte, o Peter, mais motivado, pensa num plano para enganar o Lápide. E assim, o Homem-Aranha executa um elaborado plano para enganar o Lápide e conseguir deixar bem claro para o submundo do crime de Nova York de que ele não está trabalhando para o Lápide. Convencido que fez a melhor decisão, o Peter se sente mais confiante e até fala que voltou de vez para Tia May, terminando aqui a primeira saga do Zeb Wells. Capítulo 2, mais enrolação. E bem, nesse momento a gente vai ter uma espécie de interlúdio na HQ, porque vai ter uma edição que é comemorativa às 900 edições da HQ do espetacular Homem-Aranha. E o Zeb Wells é o responsável por contar essa edição única, resgatando um vilão antigo das primeiras HQs lá da década de 60. Esse vilão se chama Projeto e quer descobrir quem é o Homem-Aranha. E para isso sequestra vários dos amigos do Peter Parker. E claro, tudo isso durante o aniversário do herói. O Miranha consegue resgatar os seus amigos e durante a batalha com o vilão, ele precisa enfrentar um super adaptoide que tem os poderes do Sexteto Sinistro. E para conseguir detê-lo, ele acaba usando a própria ajuda do Sexteto Sinistro, que no início estão meio relutantes em ajudar o Homem-Aranha, mas no final ajudam. Só que depois que o adaptoide é derrotado, o Sexteto Sinistro se volta contra o Homem-Aranha. Essa daqui é uma edição bem louca. No final, o Projeto sabia a identidade do Peter, e ele queria realmente entender filosoficamente quem era o Homem-Aranha. E ele finalmente consegue entender isso. O Peter protege esse adaptoide e o leva para um lugar seguro. E no final da saga, o Homem-Aranha
acaba ficando com a Gata Negra. E aqui a gente vai ter esse casal Homem-Aranha e Gata Negra, que assim, ó, não vai ser tão bem desenvolvido assim, mais pra frente eles vão ter algumas histórias, mas esse foi o casal que até que não teve tanta rejeição por parte dos fãs, com exceção de um pequeno momento que eu vou contar daqui a pouco. Na sequência, o Norman chama o Peter para trabalhar na Oscorp. Ele argumenta que dinheiro não vai ser um problema e quer a todo custo contar com a sabedoria do Peter Parker na sua equipe. E essa equipe, vejam só, conta com a presença da Kamala Khan, a Miss Marvel. E bem, eu não preciso dizer que essa personagem vai ser extremamente importante pro final da run. Só que eu acho muito curioso como que a HQ, ela só apresenta a Kamala Khan ali. Se você não tá ligado que a Kamala Khan é a Miss Marvel, é capaz de você nem perceber que a Miss Marvel tá na HQ do Homem-Aranha, porque ela vai aparecer muito esporadicamente. O Peter, enquanto que tá na Oscorp, encontra com a Mary Jane. Tem aqui toda uma situação desconfortável entre os dois. E é nisso que aparece o Paul. Finalmente, né, depois de algumas edições, o Peter e o Paul se encontram frente a frente na história. Eles se cumprimentam e depois a MJ e o Paul saem dali. E claro, tem todo um clima ali entre os três. Até a Kamala Khan comenta isso na história. Essa situação deixa o Peter bem irritado, que acaba descontando no Norman Osborn, que admite ter levado o Peter justamente no dia que a Mary Jane tá ali para ver se conseguia ajudar. Mas é óbvio que não ajudou. Coitado do Peter. Contudo, o Norman muda de assunto, dizendo que a sua intenção é genuína. E nisso ele mostra uma espécie de uniforme do Homem-Aranha pro Peter. E isso irrita ainda mais o Parker, que sai dali furioso, recusando ajuda e sem novo uniforme do Homem-Aranha. E claro que convenientemente vai acontecer alguma coisa dentro da história que vai fazer o Peter precisar desse traje. E é o que vai acontecer quase que imediatamente depois que o Peter sai da Oscorp. Surge ali o Abutre louco para se vingar do Homem-Aranha por conta de algumas tretas do passado envolvendo a sua neta. O Peter leva uma surra, fica sem os lançadores de teia e quase morre nessa queda. Desesperado, ele não vê outra alternativa se não pedir ajuda para o Norman Osborn com um novo traje. Só que quando o Peter liga para o Norman, o mesmo se recusa a ajudar o Peter. Bem, mesmo sem a ajuda do Norman, o Aranha precisa se virar com o que tem e leva a luta diretamente para Oscorp. E lá sim, ele pega o novo traje do Norman com direito a um planador estilo Duende Verde. E assim, com um novo uniforme, o Peter derrota facilmente o Abutre. E vejam só, essa nova roupa tem até aquelas bombas do Duende Verde. Só que ao invés de explodirem, elas soltam milhares de aranhas dentro. E como tudo nessa run tem uma certa polêmica, eu preciso dizer que o Homem-Aranha com o planador do Duende Verde também foi polêmico quando saiu. Como eu disse, parece que essa HQ ela foi minuciosamente escrita para que todo ponto, toda semana, tivesse alguma coisa para fazer com que os fãs odiassem o que está sendo escrito. E bem, depois de vencer o Abutre, o Peter vai cobrar uma justificativa do Norman, do porquê que ele não quis ajudar antes. E o Norman vai dizer que ele queria levar o traje para o Peter. Só que como o traje lembrava muito o traje do Duende Verde, ele não queria se arriscar a trazer aquela personalidade do Duende de volta. Sabe, todo aquele sentimento de quando ele era vilão. E o Peter, se solidarizando pelo Norman, percebendo que ele está sendo sincero, aceita o pedido de desculpas, pega o novo traje do Homem-Aranha e também aceita o convite para trabalhar na Oscorp. E vejam como que a história tá enrolando, né? Porque eu já contei um monte de coisa, mas a Mary Jane e o Paul, tipo, quase nada. Mas é agora que a gente vai começar a ter algumas explicações. O Homem-Aranha é convidado para uma tradicional festa em Krakoa, o país dos mutantes, pelo Wolverine. Só que pela coincidência do destino, a Mary Jane também estava na mesma festa. E para piorar, ela estava em perigo. A MJ estava usando esse colar e que está fazendo ela ser controlado pela Moira. Então, tecnicamente, não é a MJ ali. Usando um dos portais que tem em Krakoa, a MJ vai até Paris. E claro que a Mary Jane não quer colaborar com o que a Moira está fazendo. Mas ela não tem escolha, é a vida dela que está sob risco. E sabendo desse problema, o Wolverine e o Homem-Aranha se juntam para resgatá-la. É revelado que o Logan colocou um rastreador nela. E agora eles estão em Paris, seguindo os rastros da Mary Jane. Com a ajuda de um outro mutante, o Grey Crow, eles conseguem salvar a Mary Jane já sem o colar da Moira,
que acaba assumindo um outro corpo. Tem aqui toda uma mega cena de ação que é muito boa, e no final o Wolverine manda bem demais, protegendo tanto a Mary Jane quanto o Peter. Só que a Moira foge, e tudo isso iria pertencer a uma saga chamada Juízo Final, e que iria envolver todas as HQs da Marvel. E com tudo resolvido, o Peter e a Mary Jane pegam um portal para Nova York. E é aqui que vai acontecer uma grande discussão entre os dois. O Peter tenta iniciar uma conversa, chamando a Mary Jane para tomar um café, mas claro que a MJ recusa. O Peter acha que isso é por causa do Paul, e a Mary Jane joga na cara dele que isso não é por causa do Paul, e sim por causa de responsabilidade. E ela sai dali, nesse painel, dizendo que achava que ele entenderia. E essa simples página aí, quando saiu, deu uma super mega treta, dizendo que o Zeb Wells não sabe escrever o Homem-Aranha, que ele não sabe escrever a Mary Jane, que ele não entende de Homem-Aranha e tudo mais. E eu, depois de ler toda a história, sabendo o que vai acontecer lá na edição 25 e 26, voltando para essa edição e voltando para esse diálogo entre eles, eu ainda não consigo entender o que eles queriam dizer aqui. A única coisa que eu consigo pensar é que eles estavam jogando, né, pra fazer a coisa mais polêmica possível. Mary Jane dá as costas pro Peter Parker dizendo que ele não entende sobre responsabilidade. Bom! De novo, de certa forma, é uma polêmica que tenta levar tudo pro final da história, aumentando o hype pro mistério que eles querem revelar, e isso cria uma responsabilidade, e aí sim, usando o termo responsabilidade de uma maneira correta, muito grande para a história final. E como no final das contas ninguém gostou da última história, não adiantou nada. E também enrola mais um pouquinho. Como eu disse, o pessoal esperou 9 edições para ter uma interação do Peter com a Mary Jane que envolvesse mais de 2 diálogos, e acontece isso. E bem, falando em enrolação, a gente teria mais uma mini saga para enrolar. Só que essa, na verdade, eu até que achei bem boa. Eu tô falando de um tie-in envolvendo a saga Juízo Final. Nessa saga que envolveu todo o universo da Marvel, um Celestial é acordado e diz que irá julgar toda a humanidade individualmente. O Peter entra em contato com Tony Stark, que informa que tudo isso é verdade e que esse julgamento vai acontecer secretamente e individualmente para todas as pessoas na Terra. E é aqui que o Peter começa a ser julgado por uma espécie de fantasma da Gwen. Ou melhor, o Celestial se passando pela Gwen. E esse fantasma da Gwen, só o Peter consegue ver. Todas as outras pessoas na Terra estão vendo um fantasma específico para elas. E poxa, isso daqui eu achei muito boa a ideia. Por exemplo, temos a Tia May sendo julgada pelo fantasma do Tio Ben. O Parker tenta ignorar o fantasma para não ser julgado como uma pessoa ruim, e tenta seguir o seu dia normalmente. Vai ter aqui um momento bem interessante do Peter trabalhando com a Kamala Khan, e a mesma admitindo que admira muito o trabalho do Peter. Mas quando o fantasma da Gwen vê que o Peter tá trabalhando com o Norman, o olho da Gwen começa a mudar, dizendo que ele tá sim sendo julgado por isso. Porque tem todo aquele histórico da Gwen com o Duende Verde. Sentindo que tá sendo julgado, o Peter se justifica, afirmando que o Norman é uma outra pessoa, e que está trabalhando junto com ele porque ele acredita na sua reabilitação. E que, no fundo, ele só faz isso porque realmente ama a Gwen. Esse discurso do Peter funciona, e o Peter é julgado como digno, e é presenteado com algo, que é justamente a volta da Gwen viva. Só que é apenas por alguns segundos. Peter e Gwen têm um momento emocionante juntos, mas ela desaparece logo depois. O Peter chora e desaba emocionalmente. E quem também viu tudo isso foi o Norman, que ficou bem afetado com a situação. Essa HQ, que na verdade é só um tie-in com o Juízo Final, é a melhor história do Zeb Wells, na minha opinião. Mas bem, continuando, agora a gente vai ter uma mini saga envolvendo o Duende Macabro. Alguns dias depois do Juízo Final, o Peter recebe uma ligação da esposa do Ned, a Beth. É revelado que eles tiveram um bebê. E aqui cabe uma explicação, pois o Ned já foi no passado o Duende Macabro, e ele esteve morto há algum tempo, mas voltou à vida. Ao desligar o telefone, a Beth escuta um barulho vindo do quarto do bebê, e lá encontra o Duende Macabro, dizendo que irá proteger a criança, deixando aqui subentendido que esse Duende Macabro é o Ned. Na Oscorp, temos uma pequena interação do Peter trabalhando junto com a Kamala. Ambos estão com um prazo apertado para um projeto do Norman, que está supervisionando tudo. O problema é que algo surge de uma reunião forçando o Norman a sair dali. E sem ter o chefe deles observando o que eles estão fazendo,
o Peter decide sair do trabalho para encontrar a Gata Negra. E aqui tem toda aquela velha dinâmica de Gata Negra e Homem-Aranha, e a Felícia achando que tudo isso é porque o Peter vai terminar o relacionamento deles. Só que não dessa vez. O Homem-Aranha surpreende e a convida para sair. A Felícia fica feliz, mas se faz de difícil dizendo que irá pensar se aceita o convite. Depois que ela vai embora, o Peter admite que convidar a Gata Negra foi muito difícil e que ele quase vomitou ao fazer isso. E aqui tem mais um momento que, ninguém gostou na saga. E assim, eu entendo o Peter Parker adolescente ter dificuldade em chamar uma garota para sair. Ainda mais uma garota como a Felícia, que é super bonita, ele pode se sentir intimidado e tudo mais. Só que assim, não faz sentido isso acontecer com o Peter Parker adulto. Com toda a experiência do universo, com tudo que já aconteceu, com Mary Jane na vida dele. E ele quase vomita pra chamar a Gata Negra pra sair. Sendo que o próprio Peter já namorou a Gata Negra. Não é nenhuma novidade eles ficarem juntos, nem nada disso. Olha, sinceramente, eu não entendi o que eles queriam fazer aqui. E eu tô tentando ver tudo isso com bons olhos, mas essa daqui... não dá, não. Bem, voltando para casa, o Peter encontra com o Ned Leeds. Ele fala pro Peter que quer a ajuda dele para derrubar Norman Osborn. O Parker fica na dúvida se quer ajudá-lo ou não, já que ele realmente acredita que o Norman esteja completamente reformado. Mas o Ned mostra provas que recentemente o Norman esteve conversando com Roderick Kingsley, que é, vejam só, o Duende Macabro original. O Peter fala que não quer se envolver e tira o Ned dali. Só que, claro, ele mentiu, ele quer se envolver, só que sem o Ned. E por isso, no dia seguinte, ele vai conversar diretamente com o Norman, que aparece aqui construindo um novo traje todo dourado. E esse traje dourado vai ser muito importante para o Norman. O bilionário, ao ser confrontado pelo Peter, diz que tudo isso é um grande equívoco. Ele não quer se envolver com o Roderick. A verdade é que ele está sendo chantageado pelo que aconteceu, pois no passado o Norman executou uma manobra jurídica para ficar com o império do Roderick. E o Norman disse que ele se cansou dessa chantagem e que agora ele mesmo vai entregar parte do império de volta para o Roderick. E o Peter, claro que fica preocupado, pois o Roderick é um vilão do Homem-Aranha, ou costumava ser. E ele diz que irá ajudá-lo, pelo menos protegendo o Norman durante essa transferência. E mesmo relutante, o Norman diz que vai aceitar a ajuda. Só que é aí que o Osborn engana o Peter Parker, porque ele dá uma data que vai acontecer essa transferência, só que é a data errada. E aí ele, Norman, pode fazer a tal da transferência sem que o Homem-Aranha se envolva nesse caso. E sim, a transferência vai acontecer no local mais perigoso possível, numa doca abandonada no porto de Nova York. A transferência, de fato, parece ocorrer bem, mas é então que eles escutam um barulho estranho que é seguido de uma explosão. E surge dali o Duende Macabro. A polícia chega ali para socorrê-los e entender o que aconteceu. Apenas Norman e Roderick sobreviveram. No hospital, o Peter conversa com Norman, que revela tudo o que aconteceu. E como o Roderick também foi atacado pelo Duende Macabro, o Peter já descarta o envolvimento do Roderick como vilão nessa história e ele já pensa que o Ned é o novo Duende Macabro. E assim, ele vai conversar com a esposa Betty. Chorando, ela confessa que o Ned tá muito estranho e obcecado em expor o Norman Osborn, e que tinha dias que ele chegava em casa usando a roupa do Duende Macabro. E pois é, tudo leva a crer que ele de fato era o culpado. Então, o Peter vai até o escritório dele na cidade de Nova York para confrontá-lo. Só que é aí que vem um plot twist na história. O Duende Macabro aparece bem na frente do Ned e uma luta se inicia. E tem esse momento aqui, ó, bem engraçado, do Duende Macabro totalmente indignado que o Homem-Aranha agora está usando um planador estilo Duende Verde também. O herói se mostra mais forte e consegue derrotá-lo. O Norman, que está no hospital, consegue acompanhar tudo que o Homem-Aranha está fazendo por causa do traje. Ele vê que o Peter tira a máscara do Duende, revelando que ele é o Roderick Kingsley, o que deixa ele ainda mais confuso. O sentido aranha então dispara e ele é atacado por trás. E com isso, surge um segundo Duende Macabro. O Norman, que está vendo tudo isso pelo notebook, pede para chamar a ajuda da polícia.
O que, obviamente, é inútil, né? O que a polícia de Nova York vai fazer contra o Duende Macabro? Mas enfim, na luta, o Peter tenta enfrentar os dois duendes ao mesmo tempo. Ele quer entender esse mistério, porque não faz sentido ter dois duendes. Mas toda essa reflexão é inútil, pois o Aranha leva uma surra e tenta fugir com o planador. Só que um dos duendes destrói o planador, para a alegria dos fãs do Homem-Aranha que nunca gostaram desse planador do Duende Verde. Quando os dois estão prestes a matá-lo, o Norman Osborn aparece usando aquele traje dourado que apareceu antes e salva a vida do Peter Parker. Os duendes decidem fugir, mas é nisso que o Roderick entrega o Ned para conseguir fugir. Furioso, o Osborn desconta sua raiva no Ned e quase o mata, mas ele para antes. O Ned é preso, mas Roderick consegue fugir. E com isso, no finalzinho da HQ, descobrimos que a máquina que controlava mentalmente o Duende Macabro está em suas mãos, só que alguém mais está manipulando o Roderick a usá-la. Bem, tudo isso é uma subplot que vai levar para uma outra HQ Taindo Homem-Aranha e que vai envolver o Norman Osborn se tornando um novo herói de Nova York, chamado de Duende Dourado. Parte 3, a saga Dark Web. E é nesse momento que a gente está mais ou menos na metade dessa run, e vai acontecer um super mega evento envolvendo as HQs do Homem-Aranha. E não, esse mega evento não tem nada a ver com o negócio da cratera na Pensilvânia, Mary Jane e Paul. Como eu disse, esse negócio da Mary Jane vão enrolar até a edição número 26. Essa saga Dark Web envolve todos os títulos da família do Homem-Aranha. Essa saga é bem complexa e envolve múltiplos arcos de Venom, Homem-Aranha e outros personagens da família do Homem-Aranha. O vilão principal é o Ben Reilly. Isso mesmo, o clone do Homem-Aranha lá na década de 90. Ele se transformou no vilão Chasm, ou Abismo em português. E tudo isso aconteceu em HQs que antecedem a run do Zeb Wells. Acontece que o Ben Reilly culpa o Peter por não ter mais suas memórias, e quer que o próprio Peter as devolva. Ele tá completamente maluco, e foi influenciado pela vilã Madeline, que na verdade é um clone da Jean Grey. E o pessoal reclama, né, que é difícil entender HQ. Pois é, me pega a Madeline, né, clone da Jean Grey, me coloca junto com o clone do Homem-Aranha. É uma confusão. Mas enfim, eles estão colocando a Madeline junto porque essa saga da Dark Web também é um crossover com os X-Men. E a Madeline, ela é a rainha do Limbo. Um reino que fica no submundo da Terra, repleto de monstros. E que pode até parecer o inferno, mas tecnicamente não é o inferno. A mesma Madeline também trouxe o Venom para o lado do mal, ao enganá-lo com um papo de que poderia ajudar o Ed a encontrar o seu filho. Mas isso era só conversa, e a mesma tira as memórias do Venom e meio que reverte o Venom para o estado dos anos 90, na qual ele só queria matar o Homem-Aranha. Mas basicamente são esses três vilões aí. Na véspera do Natal, o Chasm ataca Nova York com demônios distorcidos da realidade. O Homem-Aranha e os X-Men se juntam para detê-lo, mas logo se separam, porque o Norman Osborn é atacado pelo Chasm. Ele quase mata o Norman, que nesse momento já era o Duende Dourado que eu tinha comentado antes. Quando o Peter encontra o Chasm, ele não faz ideia que o Ben Reilly está por trás disso tudo. Mas logo o Abismo confronta o herói, dizendo que ele quer suas memórias de volta. E para piorar, nesse momento aparece o Venom, que tá na velha vibe de matar o Homem-Aranha e comer o cérebro dele. Uma luta se inicia, enquanto que o Abismo usa um livro de magia para invocar alguma coisa. E assim, a Miss Marvel aparece aqui nessa saga e ela tem alguns diálogos e uma HQ tie-in, mas é só isso. O Peter consegue derrotar temporariamente o Venom, mas quando ele se vira, acaba encontrando a Madeline, que o distrai e faz com que o Abismo retorne com aquela magia que ele estava fazendo. E o Abismo vai lembrar de um negócio que aconteceu lá na saga Beyond, que foi basicamente o que levou ele a ser o Abismo. Porque no finalzinho dessa saga Beyond, tem esse confronto do Peter com Ben Reilly, e que o Ben Reilly acaba pulando nesse líquido. Só que o Ben, agora nessa HQ do Homem-Aranha, ele tá lembrando tudo de um jeito completamente distorcido. Como se fosse culpa do Peter que o tivesse jogado nessa gosma verde aí. O Parker tenta colocar juízo no Ben Reilly, mas claro que sem sucesso porque tá no início da saga. Eles se enfrentam e parece que o Chasm tem uma vantagem. O Reilly então revela, usando a sua magia, que enquanto o Peter lutava com o Venom, ele sequestrou o Rob e o J. Jonah Jameson lá do Clarim Diário e os levou para o Reino do Limbo,
onde eles estão sendo meio que torturados a viver lá. E o Peter fica completamente indignado com essa situação, e claro que ele quer salvar os seus amigos. E assim, o Ben Reilly engana o Parker para ele entrar no Reino do Limbo. Porque para entrar nesse reino, você tem que querer ir até lá. E dito e feito, o Homem-Aranha é capturado e jogado até o Limbo. E quando ele acorda, está sem o seu uniforme e preso num escritório cheio de monstros do Limbo. E o Peter é forçado a trabalhar numa versão de monstros do Clarim Diário, junto com o Rob e o J. Jonah Jameson. Na saída do trabalho, o Peter encontra o Abismo, que oferece essa fruta para ele comer. Tudo isso que o Chasm está fazendo é para o Peter passar para o pior momento da sua vida, para ele ser convencido a comer essa fruta. Porque, teoricamente, se ele comesse essa fruta, o Ben iria recuperar suas memórias. Só que essa fruta aí tá mais para ser aquela maçã da Branca de Neve. Isso porque, numa edição anterior, a mesma fruta foi dada para uma pessoa que foi consumida por ela. Inclusive, essa pessoa era o cara que estava cobrando as dívidas do Peter Parker lá no início da saga. E por algum motivo eles quiseram juntar aqui. O Abismo diz pro Parker que ela vai consertar tudo, e que assim a sua memória será corrigida. Mas, novamente, o Peter recusa e sai dali, deixando Ben Reilly irritado. Depois disso, para manter a brincadeira do Reino do Limbo parecendo Nova York, o Abismo cria os vilões Sexteto Traiçoeiro, que são basicamente os Sextetos Sinistros, só que versões monstros. E uma coisa legal disso daqui é que um desses monstros acaba sendo o monstro Homem-Aranha, justamente pelo fato de antes o Peter Parker ter sido salvo por ele. Esse demônio é expulso porque ele queria ser do bem, e ele acaba encontrando um outro monstro, que oferece algo completamente inusitado. Uma fusão do uniforme do Homem-Aranha com um pequeno pedaço de simbionte que ele tinha. E assim, temos um simbionte-aranha que toma conta do pequeno monstro. Enquanto isso, o Peter conversa com o Jameson e pede sua ajuda. Ele pergunta se o editor teria um uniforme do Homem-Aranha extra. E para nossa surpresa, é claro que ele tem. E assim, eles elaboram um plano para revidar contra os monstros. E é no dia seguinte que eles vão executar esse plano no Clarim Diário. O Aranha aparece no jornal monstruoso do Limbo e assusta os monstros. E aqui ele retorna com o visual clássico do Homem-Aranha, que tem até aquelas teias debaixo do braço. Eles começam a fugir, mas são atacados pelo Sexteto Traiçoeiro. E quando parecia que eles seriam derrotados, surge aquele demônio com traje simbionte-aranha. Só que agora ele tá gigante e se chama Wreck-Rap, que só por curiosidade é Peter Parker de trás para frente. Enquanto isso, o Chasm conversa com a Madeline e confessa que tá com dificuldade em fazer o Aranha a comer a tal da fruta. Mas acontece que a Madeline, ela desistiu do plano dela. E isso porque, nas HQs tie-ins dos X-Men, ela entrou em acordo com a equipe, na qual os X-Men finalmente começam a ver a Madeline como um membro da família X-Men, e não como uma clone do mal da Jean. Ela entende que chegou a hora de parar com tudo isso, mas o Ben Reilly não vai desistir assim tão facilmente. O Chasm sai dali decepcionado, mas sem ter muito o que fazer. No castelo da rainha, a Madeline ordena que a vilã Hallow Eve ajude os X-Men a acabar a invasão. Realmente a Madeline tá do lado do bem. Só que tem um grande problema em pedir ajuda a Hallow Eve. É que a Hallow Eve é a Janine, que é a esposa do Ben Reilly. E assim, percebendo que a Madeline não vai dar o que ela quer, ela praticamente joga a rainha do topo do castelo e diz que vai atrás de um rei que ela faça como ela quer. E obviamente ela está se referindo ao Ben Reilly. Ela encontra o seu amado e entrega a foice da rainha, o que dá novos poderes ao Abismo, se tornando o Rei do Abismo. E aqui cortamos para o Homem-Aranha, conversando com o Wreck-Rap. Usando várias habilidades do Aranha, ele facilmente derrota o Sexteto Traiçoeiro. Eles estão correndo em direção a um portal que pode levá-los de volta a Nova York. Contudo, a fuga é interrompida pelo Rei Abismo. Imediatamente, ele luta com o Parker e o joga para longe, revelando que os seus poderes aumentaram consideravelmente. E nem mesmo Wreck-Rap tem alguma chance. E assim, o vilão percebe que ele é praticamente invencível e clama pelo exército do Limbo para invadir Nova York. Coitado de Nova York, é sempre Nova York. Esse Limbo aí pode fazer conexão em qualquer lugar do mundo, mas Nova York. Por que Nova York? Uma grande torre direto do Limbo surge no meio da cidade,
Quando o Peter Parker acorda, ele está rodeado pelos X-Men e pela Madeline. Sim, ela está viva. Eles unem forças temporariamente e se preparam para um último ataque para acabar com o Chasm. Tem aqui até uma pequena discussão se a Madeline ou o Homem-Aranha quem deveria lutar contra o Abismo. Mas bem, como essa é uma saga prioritariamente do Homem-Aranha, é claro que quem vai acabar com o Chasm é o Homem-Aranha. No centro de Nova York, o Abismo e a Hello estão tocando terror, realmente fazendo uma extensão do limbo na cidade. Mas, logo na sequência, aparece os X-Men. O Abismo manda o Sexteto Traiçoeiro atacar e inicia uma luta com os mutantes. Também surge ali a Madeline, agora com a ajuda do Ed Brock, que nas HQs tie-ins da saga se transformou nessa versão em vermelho. Já o Miranha, com a ajuda do Wreck-Rap, atacam diretamente o Abismo e a sua esposa, Hello. O grandão simbionte foca na Hello e o Peter tenta convencer o Ben Reilly a desistir de tudo. E o plano do Homem-Aranha é fazer com que o Abismo se irrite com ele e faça com que ele perca a concentração. Porque, convenhamos, paciência não é uma grande virtude do clone Ben Reilly. Só que, bem, dessa vez não parece que está funcionando, e quando Ben está prestes a sufocar o Peter, a cavalaria chega para resgatar o Homem-Aranha. Surgem ali Duende Dourado e Miss Marvel. E aqui tem uma piada muito boa, porque o Abismo disse que estava esperando os Vingadores em Nova York, e não Duende Dourado e Miss Marvel. Mas, pro azar do Abismo, as coisas estão prestes a virar. A Madeline recupera o seu status de rainha ao demonstrar os seus poderes de mutantes para o seu exército. Os monstros se ajoelham e a reconhecem como a legítima rainha. E com o reforço dos outros heróis, o Abismo se vê cercado, e ele cai no chão e a sua amada Janine implora para desistirem. Mas o Ben se recusa, e ele afasta a Janine e começa a atacar todos os monstros feito louco. E aqui tem esse negócio que eu achei bem anticlimático, porque o jeito que o Abismo vai ser derrotado vai ser muito fácil. Tipo, foi um esforço muito pequeno para conseguir derrotar ele. Porque olha só, ele não consegue nem derrotar os monstros que estão seguindo a Madeline agora. Sem ter chance de derrotar todo mundo, a sua foice é interrompida pela Madeline. E assim, ela recupera a sua arma. O Ben é jogado para longe e recupera a sua forma apenas de Abismo, deixando de ser o Rei Abismo. Com ele derrotado, o Ciclope diz que o Abismo está preso. Mas a rainha Madeline não permite que ele seja levado. Para ela, Ben Reilly é um cidadão do limbo e lá deve ser julgado. Os X-Men concordam e assim Ben é punido pela rainha a ficar numa espécie de zona alternativa para refletir suas ações. O Homem-Aranha costuma visitá-lo, mas o Ben não quer nem olhar para a cara do Peter. O herói explica que ele quer ajudar o Ben Reilly e não o Abismo. Mas sem falar uma palavra, o Ben coloca a máscara do Abismo, deixando bem claro que não terá nenhum tipo de redenção nesse arco. O Peter sai dali decepcionado. E temos a revelação que a Madeline criou uma embaixada do limbo no meio de Nova York, com direito a uma torre e tudo mais. E aqui terminamos a saga da Dark Web. Só que essa, claro, não é a parte mais polêmica da run do Zeb Wells. E é agora que a gente finalmente vai entrar nas partes polêmicas. Se prepara! Ah, se prepara. Capítulo 4, Mistério Revelado. Só antes de entrarmos para a saga final do Zeb Wells, temos duas edições que tiveram o escritor convidado Joe Kelly, na qual ele aproxima o casal Homem-Aranha e Gata Negra. É na edição 21 que começa a derradeira saga do Zeb Wells, com ele retornando com a HQ e a promessa de contar o que realmente aconteceu. E é isso mesmo que vocês escutaram. É na edição 21 que eles finalmente vão endereçar o que aconteceu na edição 1. Gente, imagina esperar tanto tempo só pra saber por que a Mary Jane não tá conversando com Peter Parker. E bem, depois de 21 edições, você esperaria uma história obra de arte, masterpiece envolvendo o Homem-Aranha. Mas não é. É uma história que envolve viagem no tempo. A boa e velha viagem no tempo. Só que nesse caso, é a ruim e a velha viagem no tempo. O Peter acorda atrasado pro trabalho e já pensa que o Norman vai matá-lo. Enquanto isso, na casa da Mary Jane, ela tá com dificuldades de controlar os filhos depois de dizer que eles vão até a praça. A HQ fica numa narrativa paralela, mostrando Peter e Mary Jane em locais separados,
mas em contextos parecidos. Só que do nada começa a nevar na cidade e um grande ciclone surge lá dentro. Podemos ver a sombra de alguém misterioso. E o Paul observa esse tornado e diz: é ele. O Paul e os filhos começam a fugir, mas a Mary Jane vai em direção ao tornado e liga para o Peter. E ambos dizem que só pode ser ele. Mas quem é ele? Bem, é isso que a HQ vai contar, mostrando um flashback. E eu acho que pela primeira vez na run, eles de fato vão falar alguma coisa e vão contar na sequência o que aconteceu. Esse flashback aconteceu há 1 ano atrás. Antes de tudo, antes mesmo daquela cratera envolvendo a Pensilvânia. Na Ilha Rikers, temos essa pessoa, que se chama o Emissário. Ele está numa prisão, e guardas tentam controlá-lo, mas sem sucesso. Ele mata o seu companheiro de cela, alegando que era necessário derramar sangue para garantir a volta dos seus poderes de Deus Wayeb. E aqui eu acho importante destacar quem que é esse vilão, porque ele já existia nas HQs do Homem-Aranha. O seu verdadeiro nome é Benjamin Rabin, um matemático que estudava a história maia. Contudo, suas intenções eram malignas, pois Rabin acabou se juntando ao deus Wayeb e ganhou esses poderes. No passado, ele foi detido pelo Homem-Aranha, contudo, agora ele volta meio que para se vingar. E também para completar uma profecia envolvendo o deus Wayeb, e que está intimamente ligado com o Homem-Aranha e a Mary Jane. Dada toda essa contextualização, vamos voltar para a história. Cortamos para o apartamento da Mary Jane, que nesse flashback ainda estava com o Peter Parker. O Rabin demonstra seus poderes destruindo a parede como se não fosse nada. Ele quer vingança, mas o Peter tenta despistar. O Rabin quer matar a Mary Jane, que, segundo ele, ao matá-la, isso irá alterar tudo e ser o sacrifício final. O Peter consegue tirar a luta do apartamento e rapidamente troca de traje para enfrentar o Rabin. Tem muito soco, muito chute aqui e o vilão finge que foi derrotado. Ele consegue colocar uma espécie de marcação no peito do Aranha. E essa é a marcação da vingança. E o Rabin também marcou uma outra pessoa para fazer o sacrifício. E essa outra pessoa é a Mary Jane. E com essas duas marcações, do nada, algo envolve ambos, e eles são jogados para o futuro. E esse é o futuro controlado pelo deus Wayeb, e a Mary Jane e o Peter estão presos ali. Só que antes de contar esse pedaço da história, a HQ volta a contar o que está acontecendo no presente com aquele tornado em Nova York. O Norman diz que o Peter estava certo, e que o Rabin deu um jeito de voltar. Rapidamente, ele coloca o seu traje de Duende Dourado e vai até a tempestade. Sem ele saber, a Miss Marvel também vai. E aqui voltamos de novo para o flashback envolvendo o Peter e a Mary Jane no futuro distópico. Eles estão há dias fugindo das criaturas que ficam nas ruas, até que chega um momento que um dos monstros consegue golpear o Parker, que fica desacordado. A MJ foge e esbarra numa pessoa misteriosa. Essa pessoa tem uma arma super mega futurista e desintegra a criatura dinossauro. E é nisso que essa pessoa é revelada ser o Paul. E boom! 22 edições pra gente saber que o Paul veio do futuro. O Paul explica que essas criaturas são formadas a partir do deus Wayeb e só podem ser destruídas com símbolos. O Paul leva o Peter e a MJ até a sua base, que é formada com esses vários símbolos para proteger o local. O Paul diz que esses totens são feitos de tecnologia mesmo, para surpresa do Peter. E ele ainda conta um pouco do seu passado, porque o Paul trabalhou no passado para o Rabin e que foi mandado para esse futuro, tal qual o nosso herói. E não é só isso. O Paul tem esse item em formato de aranha que ele não sabe para que serve. Para sorte dele, o Homem-Aranha sabe. Isso é um mecanismo que permite viajar pelas dimensões. O item está quebrado, mas o Peter, depois de dar uma olhada, consegue consertá-lo. Contudo, nesse exato momento, surge a entidade Wayeb, e o Aranha tenta ganhar tempo para eles fugirem. Só que o Paul sabe que o Homem-Aranha não vai conseguir deter o deus Wayeb nessa forma dele aí. Então o Paul quer que o Homem-Aranha use o mecanismo para ele voltar no seu tempo. Só que o Peter se recusa a fazer isso, porque ele não quer deixar a Mary Jane para trás. E assim, ele volta a lutar com o Wayeb. Só que a MJ percebe que o Peter não vai conseguir derrotá-lo. E assim, ela interrompe a luta entre os dois e liga o aparelho das dimensões bem no meio da entidade, dividindo ela ao meio. No buraco, o Peter cai, enquanto que a entidade Wayeb ainda está nesse futuro.
O Paul percebe a oportunidade e joga o Ayeb pro portal também. E enquanto isso, o Peter volta para sua dimensão exatamente na Pensilvânia, local onde a história começou, lá na edição número 1. E é com isso que é explicado o que aconteceu naquela cratera na Pensilvânia. Foi o Homem-Aranha que criou essa cratera quando ele caiu, vindo do futuro. E é só, pessoalmente, eu achei isso muito decepcionante, porque eles seguram esse negócio como se fosse o evento mais importante da história da Marvel. E, poxa, gente, na Marvel, um cara que vem do futuro e cai no presente e faz um buraco no chão é uma terça-feira comum, deve acontecer todo santo dia nesse universo aí. Ao voltar pro presente, o Peter se desfaz do traje do Homem-Aranha e foge da polícia e promete achar um jeito de voltar para Mary Jane. Sem saber exatamente em que dia ele voltou, o Parker consegue voltar para Nova York. E no apartamento da tia May, ele descobre que retornou exatamente no mesmo dia que havia saído. Contudo, ele se depara com Norman Osborn ali, e ele meio que fica fora de controle, recusando uma ajuda do Norman. E por algum motivo, o Peter começa a fugir. E os federais e alguns heróis estão atrás dele. O Parker vai atrás do Quarteto Fantástico para pedir ajuda, mas a própria equipe desconfia do herói e o prende numa cadeira. Essa é, na minha opinião, a pior parte da HQ. Porque quando o Peter criou aquela cratera na Pensilvânia, os federais e até mesmo alguns heróis entenderam que aquilo dali era uma arma de destruição em massa. E por isso eles estavam tomando todo um cuidado em cima do Homem-Aranha, porque eles não sabiam nem dizer se era o verdadeiro Homem-Aranha ou não. Todos os personagens começam a agir fora de si. O Reed e a Sue não estão na Terra. Só o Johnny e o Coisa estão ali. O Peter Parker pede para usar o laboratório do quarteto, mas os mesmos não deixam. Segundo eles, só poderiam deixar se o Parker esperasse o Capitão América para explicar o que está acontecendo. Só que o Peter não quer saber de esperar, porque ele entende que cada segundo que ele perde nesse tempo, a Mary Jane pode ficar vários anos sem encontrar ele. E é por isso que o Peter foge do Quarteto Fantástico e vai para os becos, retira sua roupa e acaba encontrando com o Capitão América. Novamente, um herói aparece desconfiado do Peter, mas acontece que aqui o Capitão quer ajudar. Só que o Peter acha que vão prender ele ou algo assim. E olha, eu até entendo o Peter tá com pressa, para querer voltar pro tempo e salvar a Mary Jane. Só que também, tudo isso que tá acontecendo aí, dos caras indo atrás do Homem-Aranha, é um grande mal-entendido. E se o Peter parasse para explicar o que está acontecendo em 1 minuto, ele iria conseguir alcançar o seu objetivo muito mais rápido do que fugindo dos heróis. Mas enfim, o Peter tá agindo totalmente fora de si nessa parte da saga. Ele dá um soco no Capitão América e depois pega o escudo do Steve e joga na sua cara. E tudo isso pela justificativa de que ele não tem tempo a perder. Desesperado, o Peter foge dali e vai até a única pessoa que pode ajudá-lo nesse momento: Norman Osborn. Ele pede ajuda do Norman para ele conseguir construir alguma coisa para jogar ele no futuro lá com a Mary Jane. Só que, claro, o Norman não vai conseguir fazer isso sem ter algumas peças importantes. E é aí que o Homem-Aranha, desesperado, vai começar a roubar itens para construir essa máquina. Na edição seguinte, o Homem-Aranha rouba um reator de fusão do Quarteto Fantástico. O Reed Richards, que já tinha voltado para a Terra, pergunta para o Peter por que ele está roubando. E o mesmo finalmente pergunta se pode pegar emprestado. Mas claro que o Reed Richards não deixa, porque um reator de fusão é muito perigoso. E bem, é sabendo dessa resposta que o Peter queria roubar. O Aranha consegue despistar o Johnny e pega um trem em direção a New Jersey. E o Homem-Aranha chega ali pensando que não tem ninguém atrás dele, mas a verdade é que a Miss Marvel estava observando de longe. O herói chega até um laboratório secreto do Norman, na qual ele está fazendo um traje especial do Homem-Aranha. Basicamente, esse é um traje para ele viajar no tempo e chegar até o futuro onde está a Mary Jane. E o Norman usa aquele mecanismo de viagem que o Peter usou antes, juntamente com o reator de fusão. Agora, o que eu não consigo entender em toda essa história é por que o Peter foi perder tempo com o Norman Osborn para ele construir um equipamento como esse, se ele poderia ter esperado um pouquinho mais para o Reed Richards chegar e talvez ele conseguir construir esse equipamento muito mais rapidamente com uma das pessoas mais inteligentes do universo da Marvel. Ele diz que não quer perder tempo, mas aí ele elabora um plano que leva ainda mais tempo para ele conseguir voltar no futuro. O Norman avisa que o traje é instável, mas o Parker não quer saber. Eles acionam um traje e uma mega explosão acontece. A Miss Marvel, que estava observando tudo, vê que tem algo de errado, pois o Norman estava ali. Já o Peter, de fato, consegue viajar no tempo, e aqui tem uma viagem bem louca, alguns desenhos bem maneiros aqui do Raven aparecendo, e de um jeito bem ameaçador. E isso foi bem legal. E assim, o plano do Homem-Aranha funciona.
E ele volta exatamente no momento em que o vilão estava prestes a matar a Mary Jane. Imediatamente, o Peter vai para cima dele, pois ele escuta uma voz que explica algo para ele. Ele fica desprotegido e o Paul, sim, o Paul, perfura o vilão nas costas e morre com isso. Mas é aqui que vai acontecer o grande plot twist e do porquê que a Mary Jane tá meio que brigada com o Peter. E é basicamente porque o Peter, quando ele voltou pro futuro, ele não voltou exatamente no momento que ele foi embora. Na verdade, levou vários anos na linha do tempo da Mary Jane para ele retornar. E nesse futuro, mais pra frente, Paul e Mary Jane estão com 2 crianças. E a MJ explica que essa é a família dela, agora pro Parker. Temos aqui um longo flashback explicando exatamente o que aconteceu. Depois que o Peter foi jogado de volta para o seu tempo, a MJ ficou sozinha com o Paul. E eles ficaram no mesmo local durante um dia, esperando pelo retorno do Peter, mas sem sinal dele. E assim, o Paul, insistindo pela segurança deles, acabam saindo dali, pois o vilão poderia aparecer a qualquer minuto. A Mary Jane fica desesperada e até dá um tapa na cara do Paul, mas eventualmente ela entende a situação. E eles fogem dali. Um mês depois, a MJ já está habituada nesse futuro e começa a treinar para ser uma guerreira. Enquanto que o Paul trabalha num projeto que ele chama de Checkpot. 3 meses depois, eles continuam enfrentando o vilão, mas ele é sempre derrotado pela MJ e o Paul. Até que finalmente eles decidem abandonar essa base e ir para um local mais seguro. Outros 3 meses se passam e eles encontram 2 crianças perdidas no meio da floresta. E MJ e Paul decidem adotar essas crianças. E aqui é resolvido um outro mistério, que é o mistério das crianças. Afinal de contas, eles não são filhos de fato da Mary Jane. Contudo, ainda vai ter mais um plot twist envolvendo essas crianças daqui a pouco. Mais um tempo se passa e as crianças se aproximam da Mary Jane. Ela realmente começa a se importar com elas e o Paul. Anos se passam e a Mary Jane e o Paul meio que viram um casal, até que um dia o vilão os encontra, mas agora está mais poderoso do que nunca. A MJ tenta enfrentá-lo usando o projeto Checkpot que o Paul desenvolveu. Ah, sim, eu tenho que explicar esse negócio do Checkpot. Porque anteriormente, nas HQs do Homem-Aranha, na linha do tempo principal, foi revelado que a Mary Jane tinha poderes. E esses poderes vinham de uma máquina que a Mary Jane conseguia invocar, que era uma espécie de máquina de aposta. E dependendo do resultado, isso mudava os poderes da Mary Jane. Então aqui está revelado que quem construiu isso foi o próprio Paul. Só que bem, a Mary Jane tenta usar os poderes Checkpot, mas é inútil. O vilão está muito poderoso e prestes a matar a Mary Jane. E é nisso que foi quando surgiu o Homem-Aranha retornando para o futuro, que foi o que a gente viu antes, do Paul indo ali e matando o cara por trás. E com o vilão derrotado, o Homem-Aranha então leva todo mundo, né, o Mary Jane e Paul e crianças, de volta para a linha do tempo do presente. Primeiramente, eles levam o Paul pro hospital, já que ele estava, né, machucado com a batalha final ali. E lá, a Mary Jane explica pro Peter que se passaram 4 anos desde que ele sumiu, e que agora é tarde demais para eles. Ela quer ficar com o Paul e a sua família. O Peter sai decepcionado. E dali ele encontra o Quarteto Fantástico, que quer explicação de tudo que aconteceu. Afinal, o Peter roubou um reator de fusão e que o mesmo foi destruído no processo de viajar no tempo. Só que o Peter tá brabo com a situação da MJ, e ele não tá com muita paciência para responder perguntas ali do Johnny. E assim, eles acabam brigando com todo mundo ali. E é então que surge o Capitão América, que mete todo um discurso ali que eles poderiam ter ajudado, e que até entendiam o que o Peter estava passando. Mas ele não deveria ter feito isso sozinho. E no final das contas, a confiança entre eles foi quebrada. E é exatamente nesse ponto que começou a run original do Zeb Wells. Tudo é esclarecido aqui. E podemos voltar para o presente real, envolvendo o ciclone em Nova York e o retorno do Reb, né, o emissário. Só que é aqui que a gente chega na edição número 26, que é a edição mais polêmica dessa run. E por tudo que ela prometeu. Porque essa HQ foi vendida como a HQ que vai mudar a história do Homem-Aranha de uma vez por todas. E eles prometiam que um personagem iria morrer. E bem, começamos na Tempestade. Os heróis estão tentando, de alguma forma, elaborar um plano para deter o Raven. O Duende Dourado e a Miss Marvel estão ali também. O Raven finalmente sai do furacão e fala um monte de diálogos clichês de que ele morreu, mas agora vai voltar como Deus da Morte.
e que ele vai completar esse ritual matando a Mary Jane. Os heróis estão nem aí para esse discurso e atacam o vilão. Contudo, Robin explica que se precaveu. E podemos ver o símbolo do IAB no Central Park, o que acaba invocando um dos monstros daquele futuro. O Norman se prontifica a cuidar desse monstro, enquanto que os demais tentam enfrentar o Robin. E o vilão joga um outro plot twist, de que a família da Mary Jane não é desse mundo, e nem mesmo o precioso Paul. E é aqui que a gente vai ter mais um flashback. Aquela história que o Paul contou pro Peter e pra Mary Jane de que trabalhou pro Robin era totalmente mentira. Na verdade, o nome verdadeiro do Paul é Paul Jeremiah Robin. Ele é o Robin de uma outra terra. E o Peter Parker sabia disso. E ele confrontou o Paul antes. Mas o Paul justificou que o emissário, na verdade, era o pai dele. E que ele também foi enganado pelo Robin. Assim, esse Paul se diz inocente. E que não tem relação com o Robin do mal. E o Parker diz que isso não importa, pois ele mentiu igual. E sim, isso é verdade. Ele mentiu pro Peter. Mas ele tinha contado isso para Mary Jane. E de fato, a HQ tinha deixado espaço para um mistério do Paul, que ele tinha contado alguma coisa para Mary Jane e a gente não sabia o que era. Que a gente vê inclusive nesse painel aqui. E agora a gente descobre do porquê que a Mary Jane tanto confia no Paul. Porque ele disse toda a verdade para ela. Só que não é só isso. O Robin, vilão, solta uma outra bomba. Não foi o Paul que fez o Robin voltar, e sim as crianças. Isso mesmo, as crianças eram criações do Robin para ele usar no futuro como um elo para poder voltar no tempo. E a Mary Jane e o Paul caíram direitinho nessa. E é aqui que a gente corta pro Paul, que estava cuidando das crianças, e elas começam a brilhar e simplesmente desaparecem nos braços do Paul. O Robin explica que mandou as crianças de volta para o seu tempo. E com isso, a Mary Jane fica possuída de raiva. E ela usa a tecnologia do Jackpot para atacar o Robin. Ela fala repetidamente que o Robin é dela. Ela quer matá-lo. E o Peter não acha que essa é uma boa ideia. E nesse momento surge o Quarteto Fantástico. Aqui todos os 4 membros falam que estavam preocupados com o Peter. E o herói finalmente pede desculpas por tudo que aconteceu no passado. O Quarteto Fantástico aceita as desculpas, fica tudo de boas com eles e o Peter. E os heróis dizem que vão deter o monstro gigante ali junto com o Duende Dourado. Já o Aranha vai cuidar do Robin. Mas é nisso que ele percebe que a MJ não está mais ali. Ela, na verdade, está mais afastado, lutando com um vilão, junto com a Miss Marvel. Ah, sim, a Miss Marvel tá na história, tá? Só ignorem o fato que ela teve, nenhum diálogo nessa parte final da história. E ela agora, no final, vai ter uma mega participação. O Aranha aparece e convence a Miss Marvel a tirar a MJ dali para a segurança dela e do mundo. Afinal, o Robin quer matar a Mary Jane para ganhar mais poder. O Peter pega um pedaço de poste caído ali e usa para golpear o emissário. Mas o vilão usa seus poderes para sair dali e ir até onde está a Mary Jane. Enquanto isso, o quarteto, com grande inteligência do Reed Richards, elabora um plano para derrotar aquele monstro gigante que está voando. E funciona. E com isso, a história corta, de novo para Mary Jane e a Miss Marvel. E elas mal percebem que atrás delas surge um portal. O Robin chega atacando e a Miss Marvel salva a Mary Jane. Ambas conseguem fugir novamente. E agora vão até um beco. A Miss Marvel deixa a Mary Jane ali e retorna para a batalha. Então, o Robin aparece ali surpreendendo a Mary Jane e a golpeia por trás. O Robin finalmente executa o seu ritual, como planejado, e pode se tornar um deus. O Homem-Aranha chega atrasado ali e imediatamente já começa a lamentar o que aconteceu com a Mary Jane. Ele a segura em seus braços, tira sua máscara e tenta salvá-la. E enquanto isso, o Robin diz que se tornou o IAB, mas o próprio Deus sussurra em seus ouvidos, dizendo que o Robin é um traidor, porque ele não matou a pessoa certa. E ao realizar o ritual de forma errada, isso o condenou à própria morte pelo IAB. Mas como assim? Não era para matar a Mary Jane? Ele não matou a Mary Jane? Pois é, ele matou a pessoa errada. E é aqui que vem a grande polêmica envolvendo a história. E olha que eu acho que já falei a palavra polêmica umas 10 vezes nesse vídeo. Mas essa é a maior polêmica de todas. O Peter segura a Mary Jane. Só que então, atrás dela, surge uma Mary Jane viva, perguntando quem estava em seus braços. E é nisso que ele olha então para a pessoa que estava em seus braços e é revelado que era a Miss Marvel. Ela se transformou em Mary Jane para enganar o Robin. E isso funcionou. Ela tira sua máscara
E o Homem-Aranha descobre que a Kamala Khan, a sua colega de trabalho, era uma heroína também. A mesma coisa diz a Kamala, que idolatra tanto o Peter quanto o Homem-Aranha. A heroína diz que tem algo de errado e pergunta se fez bem. O Peter diz que ela foi ótima e que salvou a todos. E é aqui que a Miss Marvel morre. Os demais heróis então chegam ali e lamentam a morte da Kamala. Além deles, o Paul também aparece e revela para MJ que as crianças sumiram. Ela abraça o Paul e também chora. Na página final, os heróis todos lamentam a morte da Miss Marvel. E é aqui que a gente chega, né, no abismo. A queda total do abismo. O buraco negro. O fundo do poço dessa run. Se é possível atingir mais que isso. Porque assim, ó, matar a Miss Marvel numa HQ que não é nem da Miss Marvel é um negócio completamente insano. Sei lá, pra mim é como matar a Mulher Maravilha numa HQ aleatória do Batman. Que a Mulher Maravilha tava no crossover com o Batman e ela, opa, morri. Pô, velho. Simplesmente não tem nada a ver, é um desrespeito absurdo com a história da personagem. E nesse vídeo eu ainda fiz questão de mostrar todas as vezes que a Miss Marvel aparece nessa saga e vocês vão contar nos dedos o total de vezes que ela fala alguma coisa. Ela era coadjuvante do coadjuvante nessa história. E do nada, ela morreu. Olha, realmente ficou parecendo que o plano original da HQ era matar um outro personagem. Talvez a própria Mary Jane, mas no final a escolhida foi a Miss Marvel, talvez por alguma decisão editorial da própria Marvel. E bem, a saga do Zeb Wells continua depois dessas atrocidades. Vamos ter uma história de 3 partes envolvendo a volta do Dr. Octopus. O Peter Parker, após a morte da Kamala Khan, entra no modo Batman pós-morte Jason Todd. Ele fica super sério e trevoso e mais agressivo. A Gata Negra, que faz rondas junto com o Homem-Aranha, quer se divertir no trabalho. E ela não consegue, por causa do mau humor do Peter. Temos a dupla derrotando o Shocker, só que o Peter agindo de uma forma bem violenta. E a Gata Negra fala que talvez ele voltar agora tenha sido cedo demais. Enquanto isso, Norman Osborn também está mal. Nas HQ solos do Norman, ele matou a Rainha Duende e sente remorso por isso. Até porque ele tem medo que a consciência do Duende Verde volte e ele perca o controle. Já o vilão da saga, o Dr. Octopus, vai atrás de um dos seus tentáculos que havia traído ele lá naquela história do vilão antigo do Homem-Aranha. Ele sequestra os braços robóticos e apresenta um novo sistema de braços robóticos, que utiliza esse líquido verde para interligar cada pedaço. E em Ravencroft, descobrimos que a Rainha Duende ainda está viva, e ela vai ser fundamental para o final da saga aqui do Zeb Wells. Depois disso, o Peter Parker tem um raro momento de lucidez, com ele tentando ajudar o Norman Osborn no seu luto. Afinal, os dois personagens estão passando por maus bocados, e de repente eles estando juntos podem se ajudar. No final daquela mesma noite, J. Jonah Jameson é surpreendido pelos braços robóticos, que conseguiu fugir do esconderijo do Dr. Octopus e agora está todo quebrado. Jameson leva o braço robótico para o Norman e o Peter Parker arrumarem. E o Norman tenta realizar um concerto, mas tudo isso na verdade era uma grande armadilha do vilão. Os braços robóticos antigos estavam com uma espécie de vírus, um cavalo de Troia, que acessa a rede da Oscorp. E é aí que o Dr. Octopus invade o prédio da Oscorp com os seus novos braços robóticos. O Homem-Aranha aparece logo na sequência, aproveitando que ele estava no prédio, e uma luta se inicia. Só que o Peter leva uma surra e é socorrido pelo Duende Dourado Norman Osborn. O problema é que nem os dois juntos têm alguma chance com o Dr. Octopus. E é com isso que o vilão sequestra Norman e o leva até o seu laboratório secreto para fazer algumas experiências, enquanto que o Peter tenta desesperadamente encontrá-lo. Ele recebe a ajuda dos braços robóticos antigos do Dr. Octopus e com isso customiza o seu uniforme, criando esse Homem-Aranha com braços de Dr. Octopus bem maneiro. No laboratório do Dr. Octopus, descobrimos que ele sequestrou o Norman para se vingar do Norman e a maior vingança que ele poderia fazer é ajudando o Duende Verde a voltar no corpo do Norman. E assim, ele vai até as últimas consequências com isso, e injeta o soro do Duende Verde novamente no Norman. Com isso, ele espera que o Duende Verde volte ao controle,
Mas não é exatamente isso que funciona. Afinal, o Norman diz que seu corpo já absorveu grandes quantidades desse soro, e que uma pequena quantidade como essa não vai fazer efeito. Com seu plano de vingança frustrado, Octavius tenta o plano B, que é simplesmente matar Norman Osborn. E quando ele vai fazer isso, na hora H, o Homem-Aranha chega para salvar o seu amigo. E o Octavius fica um pouco surpreso que o Peter tá usando os braços robóticos dele, e ainda mantendo o controle. Afinal, eles estão presos na espinha dorsal do Peter. Contudo, Dr. Octopus leva uma certa vantagem na luta, e quase mata o Peter. Quem o salva dessa vez é o Norman, que surpreende o Octopus por trás. E isso dá a vantagem que o Aranha precisava para prender o vilão. É aqui que os braços robóticos quase fazem o Peter perder o controle, mas Norman o segura. E o Peter volta ao normal e os braços robóticos se separam do herói. E enquanto tudo isso acontecia, Dr. Octopus consegue fugir por um túnel no seu laboratório. O Norman e o Peter lamentam a fuga do vilão, mas o Norman finalmente parece superar o luto da Kamala Khan e a reverencia pelos seus feitos, e é a amizade que ela construiu ali na empresa dele. Esse é um diálogo que me parece que saiu do nada, mas beleza. E é aqui que termina essa mini saga do retorno do Dr. Octopus. A edição seguinte é especial, pois vai envolver o casamento da filha do Lápide com um amigo do Peter Parker, o Randy, que é uma continuação lá do primeiro arco da saga dos Zeb Wells. Temos várias pequenas histórias que servem como um caminho editorial que a Marvel vai seguir agora com o Homem-Aranha. Antes do casamento, a história mostra a despedida de solteira da Janice. E essa festa dela envolve várias vilãs. E até mesmo a Felícia, na qual todo mundo sabe ali que é a Gata Negra, o que causa até um desconforto, porque nesse momento a Gata Negra é mais heroína do que vilã. Enquanto que a despedida de solteiro do Randy é bem mais singela com o Peter Parker. Mas claro que o Peter fala besteira no meio dessa despedida e transforma a noite sobre ele, o que deixa Randy bem chateado. Afinal, sempre quando os dois conversam é sobre um problema envolvendo o Peter. Por sorte, os dois se resolvem na mesma noite. E no final dessa história, a Felícia aparece e realmente termina o namoro que ela tinha com Peter Parker. E tudo isso após perceber que o Peter nunca ficaria a sério com ela. E assim, a Marvel termina de novo um relacionamento dos dois. Eu acho que já pela trilionésima vez. O que eu acho que é um pouco engraçado, porque essa era a única coisa que o pessoal gostava da run do Zeb Wells. No dia seguinte, temos o casamento. E os amigos do Randy estão ali. E isso inclui a tia May e o Peter Parker. E também os amigos da noiva, que são os colegas vilões do Lápide. O mafioso, no dia anterior, tinha feito um acordo com outros vilões para ninguém prejudicar o casamento da filha dele. Mas claro que isso não deu muito certo. No meio da festa, surge esse cara com uma motoca super maneira e atira no Lápide. Esse cara diz que tá ali por causa do novo chefe. E as balas que ele atira realmente ferem o vilão. É claro que o Homem-Aranha precisa interferir, e é aqui que o casamento vai por água abaixo. Alguns vilões fogem. E durante a confusão, o Cabeça de Martelo se aproveita para matar essa vilã aqui chamada de Mask. Enquanto que o Peter não consegue impedir que o cara da moto fuja. Até porque ele não poderia deixar a tia May sozinha por muito tempo. Fica claro no final dessa edição que mais uma guerra de gangues está para acontecer. Contudo, a parte mais polêmica dessa HQ ficou por conta de uma outra história também escrita pelo Zeb Wells. Essa história envolve a Kamala Khan, pois quando saiu essa HQ, ela já tinha sido ressuscitada pela Marvel. E temos uma conversa dela com o Peter Parker. Aqui, ela confirma que está indo para os X-Men. E toda essa conversa parece uma longa carta de desculpas do escritor por ter matado a personagem. E isso reflete no Peter Parker, que age muito estranho aqui. Ele decide revelar sua identidade para Kamala. E quando ele faz isso, o Peter tem um diálogo que revoltou geral a galera quando saiu. Que é ele aqui dizendo que só tira a máscara em situações especiais, como quando ele vai visitar crianças com doenças terminais. Eu não preciso dizer que essa frase revoltou muito a internet, e foi um dos momentos mais baixos de toda a run do Zeb Wells. Até porque o jeito que o Homem-Aranha fala parece totalmente debochado com uma das principais histórias que ele já teve. Enfim, agora que ambos sabem a identidade um do outro, tudo fica bem, e cada um vai para o seu lado. E também temos uma outra história importante aqui, que é a Mary Jane assumindo a identidade
como Jackpot e virando uma heroína em Nova York. Nessa história, vemos que ela e o Paul não estão nada bem, e isso por causa do luto que os dois estão passando após os filhos deles desaparecerem do nada por conta da saga anterior. Eles chegam a inclusive fazer terapia juntos. É a Felicia que ajuda a Mary Jane nesse luto. E é ela quem oferece o novo uniforme da Mary Jane. E bem, tem outras histórias nessa edição do casamento, mas o que envolve aqui a principal parte dos Zeb Wells é isso daí. E agora começamos a edição 32, que é quando a história volta a cair de qualidade. Vamos ter a saga do Kraven e a volta do Homem-Aranha utilizando aquele uniforme preto que não é o do simbionte, e sim o traje de tecido mesmo. Aquele que ele usou lá na década de 80. No início da história, descobrimos que Kraven e a Rainha Goblin estão juntos. O objetivo deles é fazer com que os pecados do Duende Verde retornem ao Norman Osborn. E para fazer isso, a lança do Kraven foi encantada pela Rainha Goblin. E dentro dela estão todos os pecados do Duende Verde. Basicamente, um golpe dessa lança vai fazer com que o Norman volte a ter a personalidade de Duende Verde. Por algum motivo, todas essas sagas dos Zeb Wells querem muito que o Norman Osborn volte a ser o Duende Verde. E até então ele nunca tinha cedido. O problema é que fica bem na cara o que ele pretende fazer agora nessa última saga, né? No laboratório da Oscorp, Norman está fazendo alguns experimentos e é surpreendido pelo Peter, que teve uma espécie de encontro frustrado. O Peter diz que está preocupado com o Norman e que só quer protegê-lo caso algo aconteça. E é então que as luzes do local são apagadas. Quem fez isso foi Kraven. Ele está ali e está pronto para fazer o seu ataque. Norman prende Peter na sala do lado, enquanto que o Kraven conversa com o ex-vilão. E aqui é muito engraçado que o Kraven invoca o Darth Vader, falando quase os mesmos diálogos que o vilão falou pro Luke Skywalker lá no episódio 5, dizendo que é inútil resistir, que esse é o destino dele. Mas o Osborn resiste. Uma luta se inicia enquanto que o Kraven tenta acertar a lança no Norman. É aqui que o Peter consegue aparecer na sala como Homem-Aranha para salvar o Norman. E ele se joga na frente da lança e no final, quem é atingido é o Peter Parker. Com isso, Peter é contaminado pelos pecados do Duende Verde. O Kraven imediatamente percebe a besteira que fez e foge dali. Isso porque o Peter agora está dominado e completamente insano. Ele volta para casa e começa a ter pensamentos bem dark, como ele dizendo que não vai mais ter nenhum amigão da vizinhança. E com isso, busca o seu uniforme antigo no seu armário. E com esse uniforme, ele vai à caça do Kraven. Essa parte aqui do Zeb Wells parece mais querer relembrar o clássico A Última Caçada do Kraven do que qualquer outra coisa. E só lembrando que esse Kraven das HQs atuais é o filho do Kraven antigo. Mas, enfim, o Peter é impiedoso com o Kraven. Ele o droga e depois o imobiliza, dizendo que não tem mais medo. É nisso que ele solta o Kraven, porque ele tá gostando disso. E ele quer aproveitar um pouco mais a caçada, humilhar ainda mais o Kraven. O vilão consegue sair dali rastejando pelos esgotos, até novamente ser capturado pelo Homem-Aranha. E para piorar, o Homem-Aranha enterra ele com a sua arma. Depois disso, o Peter vai visitar Norman, que tenta trazer o herói de volta à sanidade. Mas claro que isso é inútil. O Peter tá louquinho e bate no Norman enquanto lembra do que ele fez com a Gwen. Ele praticamente deixa o Norman inconsciente depois de tanto soco. E para piorar, agora ele diz que vai ir atrás do Paul para jogá-lo do topo da ponte enquanto a Mary Jane testemunha tudo isso. E o que acontece na sequência é exatamente isso. O Peter ataca o carro do Paul e da Mary Jane na autoestrada. Eles estavam tentando fugir porque antes o Norman havia avisado sobre a situação perigosa que o Peter estava. Mas bem, isso meio que acabou sendo inútil porque o Aranha alcança eles e aterroriza todo mundo, inclusive a Mary Jane. Pega esse painel aqui de vilão total do Homem-Aranha. Mas do nada, quem aparece ali é a Rainha Goblin, que ataca o Peter. Ela voltou porque percebeu que nada mudou. Ela sabe que o Norman Osborn não voltou a ser Duende Verde e que o ritual do Kraven falhou. E agora ela está ali para deter o Homem-Aranha e ajustar o destino de todo mundo. Enquanto que o Norman, todo quebrado, resgata o Kraven debaixo da terra
e diz que irá consertar as coisas. Eles vão até o laboratório para se prepararem para uma luta com o Homem-Aranha. Já o Peter, confuso sobre seus sentimentos na luta com a Rainha Goblin, força a Mary Jane a assumir a identidade de heroína para deter o Homem-Aranha. E essa parte da HQ tem alguns diálogos lamentáveis do Peter com a Mary Jane, e também com ciúmes do Paul. Só que eu acho que aqui até dá para passar um pouco o pano, porque ele tá com os pecados do Duende Verde em seu corpo. Mas enfim, de qualquer jeito, os diálogos são lamentáveis. Nesse momento, a Rainha Goblin se recupera e ataca o Peter, e o lembra que ela sacrificou tudo para poder ver o Duende Verde de volta no corpo do Norman. E não é o Parker que irá impedir isso. É aqui que a Mary Jane vai usar os seus poderes de jackpot e jogar a Rainha Duende para longe. Ninguém vai matar o Peter Parker hoje, diz ela. Mary Jane entende que o Peter está fora de controle, mas que isso não é exatamente culpa dele. O Homem-Aranha então pega o Paul e ameaça jogá-lo do topo de uma ponte. E é agora que surge Kraven, equipado com a Lança dos Pecados, refeita por Norman Osborn. O plano do Norman é simples: recuperar os pecados do Duende Verde no corpo do Peter. E aqui ele se despede da Mary Jane, pois lá dentro Norman sabe que isso pode fazer com que o Duende Verde volte dentro de si. Cortamos para a luta, e o Peter entra no modo insanidade total, atacando Kraven de forma impiedosa. Estranhamente, o Kraven está gostando de levar essa surra, o que irrita o Homem-Aranha. Ele fica confuso. E a verdade é que o Kraven era uma isca. Ele segura o Parker e permite que o Norman, usando a Lança dos Pecados, acerte o herói. Imediatamente os pecados do Duende Verde saem do corpo do Peter e retornam para a lança. Está feito. Peter volta ao normal e imediatamente pede desculpas para Mary Jane, que o perdoa pelo que ele fez. Já o Kraven vai embora com a lança e os pecados. Ele acredita que o Norman também não terá problemas com os pecados do Duende Verde. Afinal, na teoria, eles estão dentro da lança. Só que isso não é verdade. Durante a história, vemos Norman conversar com ele mesmo, com o que tudo indica ser a consciência do Duende Verde. Até mesmo a Rainha Goblin, na história, se afasta da luta quando percebe que o Duende Verde vai retornar. Ela sorri para Norman e vai embora. No final da saga, Peter volta ao normal e também ao seu uniforme clássico. Já o Norman volta a ter dupla personalidade e confirma que os pecados do Duende Verde não ficaram na lança, e sim voltaram para o seu corpo, que segundo ele é a verdadeira casa dos pecados. E agora é só uma questão de tempo para o Duende Verde voltar. Olha, isso aqui é o pacote completo da HQ polêmica, do início ao fim. O pessoal fala da HQ do Um Dia a Mais, do Straczynski lá, o negócio do Mephisto, e aquilo dali pro Homem-Aranha, sim, é pior. Mas foi um retcon que ficou só no Homem-Aranha, sabe? E aqui a gente tá falando de um negócio que envolveu muitas coisas ao mesmo tempo. E isso sem falar que toda a história que eles contaram não foi lá grande coisa, sabe? Prometeram muita coisa e entregaram essa história final de viagem no tempo e com a Kamala Khan no finalzinho, que eu também acho bem ruim. A HQ tem até uns certos momentos bons. A parte do lápide eu acho que é legal. Aquele tain do juízo final eu acho que é bom. A saga Dark Web é mais ou menos, mas essas últimas 5 edições, da 21 até a 26, são muito ruins. E olha só, no início eu disse que o objetivo do vídeo era passar por toda a run para tentar entender todas as polêmicas e ver se elas se justificam. E olha, eu digo por mim, eu achei a HQ bem fraca. Eu tentei ver com bons olhos algumas partes, mas mesmo assim eu achei que tem alguns momentos que o Homem-Aranha é mal escrito, diálogos ruins, aquele negócio dele querer vomitar só por ter pedido a Gata Negra para sair, eu acho uma viagem, nada a ver. E a sensação que eu tenho em cima de toda essa história é que ela foi construída milimetricamente para deixar o pessoal com raiva mesmo. Era a intenção original do escritor. E bem, se essa de fato era a intenção dele, ele conseguiu, porque eu nem fiquei com raiva, eu fiquei assim, incrédulo, não acreditando ali nas últimas 5 edições que as coisas realmente aconteceram desse jeito. Especialmente a morte da Miss Marvel. Mas talvez a morte da Miss Marvel nem seja tão culpa do Zeb Wells, e sim da Marvel mesmo. Porque eu realmente acho que ele queria matar a Mary Jane original. Mas não deram autorização pra ele matar e foi pra Miss Marvel já com o retcon que eles queriam fazer. Enfim, gente, essa foi a parte mais polêmica da run do Zeb Wells. Comentem aqui, essa é a pior história do Homem-Aranha que vocês já viram? Ou ela não é tão ruim assim? Tô bem curioso pra saber a opinião de vocês. E no mais, gente, é isso daí. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. E esse foi o vídeo com a queda do Homem-Aranha de Zeb Wells.
E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.